A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos. Você já ouviu dizer que se nós não clamarmos, as pedras clamarão em nosso lugar? Muito bem, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão. Que o Senhor os abençoe muito. Em várias vezes nós temos ouvido que se nós não clamarmos, as pedras clamarão em nosso lugar. Mas será que nós conseguimos entender esse comentário? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor comigo no capítulo 19 de Lucas e nós vamos estar lendo do versículo 37 até o versículo 40. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Diante do comentário de Jesus, a primeira coisa que nós vamos entender é que se os seus seguidores não clamassem, as pedras clamariam em seu lugar. Mas qual é o sentido real? O que esse contexto traz em relação a essa afirmação de Jesus? A primeira interpretação que salta ao nosso coração é que a vontade de Deus não pode ser frustrada. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia quer dizer? A interpretação, a essência é muito mais profunda do que imaginamos, do que percebemos. Jesus estava indo até a Jerusalém montado num jumentinho. Durante a sua entrada na cidade de Jerusalém, a multidão clamava assim: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. No momento dessa entrada, alguns fariseus pediram aos seus discípulos que repreendesse aquela multidão, pois os fariseus não tinham muita simpatia por tudo aquilo que estava acontecendo através de Jesus. À medida que o povo exaltava ao Senhor, aqueles fariseus ficavam indignados, enciumados, tentando a todo custo parar aquela manifestação. Segundo eles, Jesus não era digno de receber aquela exaltação. Foi então que Jesus se voltou àqueles homens, aos fariseus, e disse: se essa multidão não clamar, não glorificar o nome do Senhor, as pedras clamarão. Nós precisamos entender perfeitamente esse comentário de Jesus. Em momento algum, Jesus queria dizer que as pedras estariam vivas, teriam voz a ponto de clamarem ao Senhor. É evidente que Deus tem poder para fazer com que até as pedras tenham voz e clamem, mas não era isso que Jesus queria dizer. Naquele momento, ao se dirigir aos fariseus, Jesus quer dizer que aquelas palavras de louvor seriam inevitáveis. Mesmo que alguém tentasse contê-las, isso não seria possível. Essa exaltação ao nome do Senhor aconteceria de qualquer maneira. Jesus usa uma metáfora, Jesus usa uma figura de linguagem. Se vocês não clamarem, se alguém aqui não clamar, mesmo assim, de qualquer maneira, até as pedras clamarão. Naquele evento, nada poderia conter o clamor daquela multidão. Mas por outro lado, Jesus
sondava aqueles corações. Apesar de estarem ali exaltando o nome de Jesus através daqueles louvores, através daquele clamor, muitos em seus corações não aceitavam a posição messiânica de Jesus, não aceitavam o seu ministério. Jesus sabia que o coração de muitos estava envolvido por ambições terrenas. Ao se aproximar de Jerusalém, Jesus chorou e ficou pensando no castigo que seria dispensado até aquele povo por ter rejeitado o seu nome. Aquelas pessoas não tinham alcançado a genuína percepção de que Jesus era realmente o Filho de Deus. Alguns estudiosos sugerem que, de uma forma simbólica, as pedras clamaram quando Jesus gritou "está consumado", e elas se partiram nesse momento. E nessa reflexão nós aprendemos que quando Jesus diz que se não clamarem, as pedras clamarão, isso não está no sentido literal da expressão. Jesus quis dizer que, independente das pessoas, do povo clamar, o Senhor vai fazer aquilo que lhe apraz. Eu quero te agradecer muito por sua companhia e o meu desejo é sempre o mesmo: que Deus te abençoe muito. Até a próxima oportunidade, se o Senhor assim quiser e nos permitir.